E se eu te dissesse que o motivo da sua fraqueza não é a falta de dinheiro, não é a falta de oportunidades, nem mesmo a falta de pessoas ao seu lado, mas sim a falta de oração? Parece absurdo, não é? Mas quantas vezes você acorda já cansado, preocupado, carregando um peso que nem começou o dia ainda? Eu também já vivi isso. E foi exatamente nesse momento que eu percebi: quando eu inicio meu dia orando, tudo muda. Muitas vezes nós acreditamos que tudo depende apenas do nosso esforço. Nos dizem que precisamos acordar mais cedo, trabalhar mais do que todo mundo, correr atrás sem descanso. E sim, a dedicação é importante, mas você já percebeu que existem momentos em que, por mais que você lute, parece que nada sai do lugar? É como se todas as portas estivessem trancadas, como se o mundo inteiro tivesse se levantado contra você. Eu já vivi isso. Eu já dei o meu máximo, fiz planos detalhados, me comprometi com cada meta e mesmo assim tudo parecia travado. Foi então que eu descobri algo que mudou completamente a forma como eu enxergo a vida. A oração abre caminhos que a força humana não consegue abrir. Quando eu comecei a orar logo ao acordar, antes mesmo de olhar o celular, algo diferente começou a acontecer. Eu percebi que situações que estavam fechadas há anos começaram a destravar. Pessoas que eu nunca imaginaria que poderiam me ajudar surgiram no meu caminho. Oportunidades que eu já tinha considerado perdidas reapareceram. E eu sei que isso não foi sorte, não foi coincidência. Foi Deus respondendo à oração. Porque quando você coloca o seu dia diante dele, você deixa claro que não depende apenas da sua força, mas da força do Criador que controla todas as coisas. E eu sei que talvez você esteja pensando: mas será que funciona mesmo? Será que é só falar algumas palavras de manhã e a vida vai mudar? E a resposta é: não é apenas falar, é confiar, é abrir o coração. É reconhecer que sozinho você não pode tudo. E isso dói para muitos de nós, porque fomos ensinados a acreditar que precisamos ser fortes o tempo inteiro. Mas deixa eu te perguntar, quantas vezes você já foi forte? Quantas vezes você já aguentou calado, tentando resolver tudo sozinho? E no fim, só aumentou a sua ansiedade, o seu medo e a sua frustração. Eu me recordo claramente de uma fase em que eu corria atrás do dinheiro sem descanso. Eu acreditava que se eu trabalhasse mais horas do que todo mundo, se eu não parasse nem um minuto, finalmente conseguiria conquistar tudo aquilo que eu sonhava. Mas, ao invés de progresso, o que eu vivi foi esgotamento. O corpo já não respondia, a mente estava sobrecarregada e o coração cheio de preocupações. Foi nesse ponto que eu decidi começar o dia orando. Não era uma oração longa, nem cheia de palavras difíceis. Era apenas uma entrega sincera. Senhor, guia os meus passos hoje, porque eu não sei o que me espera, mas eu sei que o Senhor sabe. E esse simples hábito começou a transformar tudo ao meu redor. A ciência, inclusive, já comprovou algo que a Bíblia fala há milhares de anos. Pesquisas mostram que pessoas que têm uma vida de oração ou de espiritualidade desenvolvida apresentam menores níveis de estresse, conseguem lidar melhor com problemas emocionais e até tomam decisões mais assertivas. Isso acontece porque a oração nos conecta a algo maior do que nós mesmos e traz uma clareza que a lógica sozinha não consegue oferecer. Você já percebeu como depois de orar, parece que o coração fica mais leve e até a mente enxerga soluções que antes não estavam visíveis? E olha, eu sei que o medo de não conseguir é real. O medo de fracassar, o medo de decepcionar, o medo de não ter dinheiro suficiente para as contas do mês. Esse medo já me acompanhou muitas vezes. Mas foi quando eu comecei a entender que a oração não apenas traz paz, mas também abre caminhos que eu vi a diferença. É como se Deus, na sua infinita bondade, fosse à frente e preparasse o terreno, removendo pedras e abrindo portas que eu jamais conseguiria abrir com a minha própria força.
Você já parou para pensar que talvez a resposta que você está procurando não esteja em mais esforço, mas em mais entrega? Quantas vezes você se perguntou por que fulano conseguiu e você não? Será que não está na hora de você colocar o seu dia diante de Deus antes de dar o primeiro passo? Eu já vi histórias de pessoas que mudaram completamente a vida quando entenderam esse princípio. Billy Graham, por exemplo, um dos maiores evangelistas da história, dizia que antes de falar com qualquer pessoa, ele precisava primeiro falar com Deus. E não é à toa que sua mensagem alcançou milhões ao redor do mundo. Porque quem inicia o dia na presença de Deus carrega consigo uma força que ninguém pode explicar, mas que todo mundo consegue perceber. Então eu te digo, não subestime o poder da oração. Ela é a chave que abre portas que nenhum esforço humano consegue abrir. Ela é a arma que destrava o impossível. E, acima de tudo, ela é o lembrete diário de que você não precisa caminhar sozinho. Agora me diga, você vai continuar tentando abrir portas sozinho ou vai entregar a chave para aquele que já conhece todos os caminhos? Existem momentos na vida em que a gente sente que não tem mais forças para continuar. O corpo está cansado, a mente esgotada e o coração parece esmagado por tantos problemas. Talvez você já tenha acordado com aquela sensação de que não valia a pena sair da cama, de que tudo que você fizesse seria em vão. Eu sei como é, porque eu já vivi isso. Houve um tempo em que enfrentei uma perda tão grande que parecia que minha fé tinha se quebrado em 1000 pedaços. Eu me sentia vazio, como se toda a minha energia tivesse sido sugada. E eu lembro bem da noite em que, deitado sem conseguir dormir, resolvi orar. Não foi uma oração bonita, nem cheia de palavras decoradas. Foi um grito silencioso do meu coração. Senhor, eu não aguento mais. E sabe o que aconteceu? Eu não recebi uma solução imediata para o meu problema, mas eu recebi algo ainda mais poderoso. Paz. Uma paz que eu não conseguia explicar. Uma paz que começou a renovar minhas forças quando eu já acreditava que não havia nada mais a ser feito. É disso que a palavra fala em Jeremias 29:11, quando Deus diz que conhece os planos que tem para nós, planos de prosperar e não de causar dano, planos de dar esperança e um futuro. Isso significa que mesmo quando tudo parece perdido, Deus já tem uma saída preparada. Eu quero te fazer uma pergunta. Quantas vezes você já desistiu de um sonho porque acreditou que não teria forças para lutar até o fim? Quantas vezes você já pensou que a sua história tinha acabado? A verdade é que a nossa fraqueza não é o fim da linha, mas a oportunidade perfeita para Deus mostrar o seu poder. Porque é justamente quando nos sentimos incapazes que Ele entra e mostra que ainda há um caminho. Eu me lembro de uma manhã em que eu não queria sequer levantar da cama. As contas acumuladas, os problemas familiares, o peso da responsabilidade, tudo isso me fazia sentir como se eu tivesse sido esmagado. Mas quando dobrei os joelhos e comecei a orar, algo começou a mudar dentro de mim. Eu não ganhei imediatamente o dinheiro que precisava, nem resolvi todos os problemas da minha casa, mas eu ganhei forças que não sabia que ainda existiam. Levantei, respirei fundo e pouco a pouco vi que podia enfrentar mais um dia. E não foi só naquele dia. Isso passou a se repetir. Cada vez que eu orava, era como se uma nova energia tomasse conta de mim. Uma energia que não vinha de mim, mas de Deus. E a ciência também confirma isso. Estudos sobre espiritualidade mostram que pessoas que têm uma prática de oração diária apresentam uma maior resiliência emocional. Elas conseguem enfrentar melhor situações de luto, de perda e de crise. Não porque os problemas desaparecem, mas porque a oração fortalece o coração e reorganiza os pensamentos. É como se ela nos colocasse novamente no eixo e nos lembrasse que não estamos sozinhos, que existe um propósito maior para cada luta. Se você já se sentiu esgotado, sem forças para continuar, saiba que esse não é o fim.
Eu mesmo já pensei que tinha chegado ao meu limite, mas foi nesse momento que descobri a força que vem do alto. A mesma força que sustentou homens e mulheres ao longo da história, como a missionária Corrie ten Boom, que sobreviveu a um campo de concentração e dizia que a oração era a única fonte de força que a mantinha viva em meio ao terror. Se até em lugares de dor tão profundos, a oração foi capaz de renovar a esperança, o que ela não pode fazer na sua vida hoje? Talvez você esteja passando agora por uma luta que parece maior do que você. Talvez seja uma enfermidade, uma crise no casamento, um desemprego ou até uma batalha interna que ninguém conhece. E você pode estar se perguntando, como vou aguentar? Mas deixa eu te dizer algo que aprendi na prática. Você não precisa aguentar sozinho. Quando você se ajoelha em oração, você entrega o peso que estava esmagando os seus ombros e Deus coloca sobre você uma força que não tem explicação. Então, se você se sente fraco, cansado, sem ânimo, faça esse teste. Antes de começar o dia, fale com Deus. Não importa se suas palavras forem poucas ou confusas. O que importa é a sinceridade do seu coração. Entregue a Ele os seus medos, as suas dores, as suas lágrimas. Você vai perceber que a sua fraqueza é o lugar onde Deus mais gosta de agir. Porque é nesse espaço que Ele mostra que a verdadeira força nunca esteve em você, mas sempre esteve nele. E quando você entende isso, o impossível deixa de ser um peso e passa a ser apenas uma oportunidade para o poder de Deus se manifestar na sua vida. Muitas pessoas carregam dentro de si um medo silencioso, um peso que consome a mente e rouba a paz. O medo de não ter dinheiro suficiente, de perder o emprego, de não conseguir sustentar a família. Esse é um dos maiores temores do ser humano. E talvez você saiba bem do que eu estou falando. Eu também já vivi noites inteiras sem dormir, olhando para o teto e tentando calcular mentalmente como pagaria todas as contas. É desesperador, porque parece que quanto mais a gente corre, mais distante fica a tranquilidade. E é nesse ponto que a oração faz toda a diferença. Eu aprendi, da forma mais dura, que o dinheiro por si só não resolve os nossos problemas mais profundos. Já estive em momentos em que até conseguia algum alívio financeiro, mas a ansiedade não ia embora. Sempre existia a preocupação com o mês seguinte, com a próxima dívida, com o futuro incerto. Foi quando eu entendi que a oração não muda apenas as circunstâncias externas, mas transforma primeiro o nosso interior. Orar me ensinou a confiar que Deus é a verdadeira fonte de provisão. Ele pode usar o meu trabalho, pode usar pessoas, pode abrir portas de maneiras inesperadas, mas a origem de tudo é Ele. E eu sei que essa é uma das maiores objeções que muita gente tem. Mas eu já orei e nada aconteceu. Talvez você também já pensou assim. Eu mesmo já questionei, Senhor, se eu oro tanto, por que continuo passando por essa luta financeira? Mas o que eu não percebia é que a oração não é apenas sobre receber dinheiro, é sobre receber sabedoria. Deus não coloca um envelope cheio de notas na sua mão, mas Ele pode colocar ideias, estratégias e conexões que mudam completamente o rumo da sua vida. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu estava afundado em dívidas, sem perspectiva, e em um momento de oração, pedi a Deus que me desse direção. Poucos dias depois, tive uma clareza tão grande sobre decisões que eu precisava tomar que parecia impossível não ver antes. Eu enxerguei onde estava desperdiçando recursos, quais passos precisava dar e, principalmente, que eu precisava aprender a confiar e não viver escravizado pela ansiedade. E não é apenas a minha experiência que confirma isso. Pesquisas científicas têm mostrado que pessoas que cultivam uma fé ativa lidam melhor com as pressões financeiras. Isso não significa que elas não enfrentam problemas, mas sim que encaram as dificuldades com mais equilíbrio emocional,
o que aumenta as chances de encontrarem soluções práticas. É por isso que tantos psicólogos recomendam práticas de meditação ou espiritualidade, porque a mente tranquila enxerga caminhos que a mente ansiosa não consegue ver. Eu lembro de um exemplo marcante. Billy Graham, um dos maiores pregadores da história, sempre dizia que o dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. Ele entendia que quando o dinheiro ocupa o lugar central da nossa vida, acabamos sendo escravizados por ele. Mas quando confiamos em Deus como nossa fonte, o dinheiro passa a ser apenas uma ferramenta para cumprir propósitos maiores. Essa perspectiva muda tudo, porque nos liberta da prisão do medo constante da falta. E olha, também existem histórias de pessoas que se perderam justamente por não aplicarem esse princípio. Grandes empresários e figuras públicas que acumularam riquezas enormes, mas perderam família, saúde e até a própria vida, porque nunca conseguiram vencer a ansiedade do ter mais. Muitos entraram em depressão ou acabaram em ruína, porque acreditaram que o dinheiro, sozinho, poderia trazer paz. Mas a paz não se compra. A paz vem de dentro. E para mim, ela começou a se manifestar quando eu entreguei minhas finanças nas mãos de Deus em oração. Eu sei que talvez você esteja vivendo exatamente esse dilema agora. O medo do futuro, o peso das dívidas, a incerteza sobre o amanhã. Mas deixa eu te dizer algo que aprendi. Quando você começa o dia orando, entregando seus planos a Deus, algo muda na sua mente e no seu coração. A ansiedade dá lugar à confiança. Você começa a agir não mais movido pelo pânico, mas pela sabedoria. E isso abre espaço para que novas oportunidades surjam. Então eu quero te desafiar. Durante os próximos 7 dias, antes de abrir o aplicativo do banco, antes de olhar para as contas acumuladas, dobre os joelhos e ore. Entregue a Deus suas finanças, seus medos, seus planos. Faça isso com sinceridade. E observe como, pouco a pouco, você vai sentir uma paz que o dinheiro nunca foi capaz de trazer. Porque quando você coloca Deus no centro, até as questões financeiras encontram um caminho de solução. Agora me diga, será que não está na hora de você parar de deixar o medo do dinheiro controlar sua vida e começar a deixar Deus conduzir seus passos? Existem batalhas que a gente enxerga e existem aquelas que acontecem de forma invisível, silenciosa, mas que pesam ainda mais na alma. São as lutas internas, os pensamentos de medo, a sensação de estar sozinho, a impressão de que ninguém entende o que você está passando. Eu já vivi momentos assim. Lembro de uma fase em que parecia que tudo ao meu redor estava desmoronando. Pessoas que eu considerava próximas se afastaram, portas que eu esperava ver abertas se fecharam e, por mais que eu tentasse, eu sentia como se estivesse lutando contra algo muito maior do que eu. Era como se uma nuvem escura tivesse decidido me acompanhar todos os dias. E eu vou ser sincero, tentei resistir sozinho, mas quanto mais eu lutava com minhas próprias forças, mais fraco eu ficava. Foi quando eu dobrei os joelhos e, com lágrimas nos olhos, falei: Senhor, eu não consigo mais sozinho. Naquele instante, algo diferente aconteceu. Não foi como se todos os problemas tivessem desaparecido de repente, mas foi como se alguém tivesse tirado um peso enorme dos meus ombros. Eu percebi que eu não precisava carregar aquela batalha sozinho, porque havia alguém muito maior lutando por mim. A Bíblia nos lembra, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essas palavras ganharam vida dentro de mim. Eu entendi que mesmo quando tudo parecia vazio, eu nunca estive sozinho. E isso mudou a forma como eu enfrento cada dificuldade. Eu sei que talvez você também já tenha sentido esse peso de achar que a vida está contra você. Talvez seja no trabalho, onde parece que as portas se fecham sem explicação. Talvez seja na sua família, onde os conflitos parecem não ter solução. Ou até na sua saúde,
Quando você olha para o diagnóstico e se pergunta: como vou conseguir passar por isso? É nesse momento que a oração se torna a chave. Não porque ela apaga magicamente os problemas, mas porque ela traz a certeza de que você não está sozinho na caminhada. E isso não é apenas uma percepção espiritual. Estudos mostram que pessoas que oram com frequência têm uma sensação maior de pertencimento e apoio, mesmo quando enfrentam adversidades. A oração ativa áreas do cérebro relacionadas ao bem-estar e à segurança emocional, como se fosse um lembrete de que existe alguém cuidando de nós. É por isso que, mesmo em meio à dor, muitos conseguem se levantar com coragem renovada. Eu me recordo de ter vivido situações em que parecia impossível acreditar que havia saída. Certa vez, tudo à minha volta indicava que o fracasso era inevitável. As portas de trabalho fechadas, a esperança enfraquecida e um silêncio pesado dentro de casa. Mas bastou um momento de oração sincera, uma conversa íntima com Deus, para que eu sentisse como se anjos estivessem ao meu redor. É difícil explicar, mas eu sabia que não estava sozinho. E foi justamente essa certeza que me deu a força para seguir, mesmo quando as circunstâncias ainda não tinham mudado. Você já parou para pensar em quantas vezes deixou de lutar porque acreditou que não teria ninguém ao seu lado? E se eu te disser que toda vez que você ora, você não está apenas falando palavras soltas, mas está convidando o próprio Criador do universo a caminhar contigo? Essa é a diferença entre carregar um fardo sozinho e caminhar com alguém que é infinitamente mais forte que você. E eu quero te propor um desafio. Durante os próximos 7 dias, antes de iniciar qualquer atividade, reserve alguns minutos para orar. Mas não apenas pedir coisas. Abra o coração e fale com Deus como se estivesse conversando com um amigo muito íntimo. Diga a Ele sobre seus medos, suas dúvidas, até mesmo sobre aquilo que você nunca contou para ninguém. Faça isso com sinceridade e observe como, dia após dia, uma nova força vai nascer dentro de você. Você vai perceber que a sensação de abandono vai sendo substituída por uma paz profunda e uma confiança que só podem vir de Deus. A verdade é que as batalhas não vão deixar de existir. Sempre haverá desafios, medos, inseguranças. Mas a grande diferença é que você não precisa mais enfrentá-los sozinho. Quando você ora, você descobre que não está desamparado, que há anjos guardando os seus passos e um Deus que luta ao seu favor. E é exatamente essa certeza que renova as forças, que traz coragem para encarar o impossível e esperança para acreditar que a vitória já está decretada. Agora me diga, você realmente acredita que nasceu para carregar sozinho todas as dores da vida? Ou já consegue enxergar que existe alguém maior pronto para caminhar ao seu lado em cada passo da jornada? Quando você inicia o seu dia em oração, você não apenas fala com Deus, você se conecta com a fonte de toda força, sabedoria e provisão. Essa é a chave que abre portas que a força humana não consegue. É o que renova suas energias quando tudo parece perdido. É o que te liberta do medo e te faz lembrar que você nunca está sozinho. Essa é a essência de tudo que você ouviu até aqui. E se você chegou até esse momento comigo, é porque algo dentro de você deseja crescer, deseja transformar a sua vida e subir mais um degrau rumo ao propósito que Deus já preparou. Então, não pare por aqui. Continue a sua jornada, porque o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela vai te levar ainda mais fundo, vai te mostrar como se tornar 1% melhor do que você é agora e fortalecer ainda mais a sua caminhada de fé.